Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa quinta aula do curso Ginástica Rítmica Escolar Descobrindo Possibilidades, uma realização da FGDE, Federação Goiana de Desporto Escolar, em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Nossas próximas aulas têm como tema principal os aparelhos oficiais da ginástica rítmica, suas características e as possibilidades de manejos. Os aparelhos têm suas características próprias e estas se realizam em todos os planos, direções, com ou sem deslocamento, com apoio sobre um ou dois pés, que vão sendo coordenados com movimentos de todo o corpo. Os manejos dos aparelhos são divididos em dois grupos: grupos técnicos fundamentais do aparelho e grupos técnicos não fundamentais do aparelho. Em uma série de individual, é obrigatório ter todos os manejos dos grupos técnicos fundamentais. Os aparelhos para os alunos inicialmente deverão funcionar como um meio de educação do movimento a ser realizado, adaptando-se a diversos tipos de utilização durante as aulas, e hoje nós vamos começar com o aparelho arco. Em sua composição, ele é feito de um plástico especial em formato circular que não pode deformar durante o movimento. Possui entre 80 e 90 centímetros de diâmetro e pesa no mínimo 300 gramas. É um aparelho de dupla empunhadura, pois permite que o aluno execute os manejos com as duas mãos, assegurando a independência e fluidez também com a mão não dominante. Todo esse espaço circular deve ser usado pelo aluno, que se move de acordo com sua forma. Henrique Medot foi responsável por incluir o aparelho arco na ginástica rítmica. Nos Jogos Olímpicos de 1963, Medot realizou uma composição de ginástica, utilizando os 5 arcos referente ao símbolo olímpico, dando popularidade a esse aparelho e assim as escolas de ginástica da época passou a utilizá-los em suas aulas. É um excelente aparelho para trabalhar, pois é muito conhecido pelos alunos e em algum momento da vida já entraram em contato com ele, o bambolê, material muito presente nas brincadeiras infantis. Sendo essa uma possibilidade de material alternativo, pois é muito fácil de ser adquirido e na escola pode perfeitamente substituir um arco oficial. Para saber o tamanho ideal do arco, é necessário verificar qual é a altura do chão até o quadril do aluno, colocando o arco ao lado do corpo e medindo para saber se ele encosta na crista ilíaca. Começamos com a empunhadura, ou seja, a forma correta de segurar o arco. Pode ser com o dedo indicador sobre o arco, o polegar ao lado e os outros segurando ele de forma fechada ou com a mão toda fechada. Assim, o arco ficará mais firme durante as movimentações. Grupos técnicos não fundamentais, aparelho arco. Agora, vamos mostrar alguns manejos que são indicados para aulas iniciais com o aparelho arco. Balanceios. Iniciamos com os balanceios. Os alunos vão poder realizá-los com uma ou as duas mãos sobre o arco, fazendo a movimentação ao lado e na frente do corpo e em outros planos. Pode acontecer trocas de uma mão para outra durante os balanceios, explorando os planos e movimentações com as transferências da base de equilíbrio do corpo. Uma ótima sugestão é trabalhar os demi-plié durante todos os manejos. Assim, na hora de trabalhar lançamentos e recuperações, o aluno terá uma base maior e controle sobre o aparelho arco. Transmissão.
Os alunos realizam as transmissões passando o arco de uma mão para a outra, na frente ou atrás do corpo, utilizando diferentes planos e direções. Uma sugestão é fazer a transmissão com uma perna em equilíbrio à frente. Circundução. As circunduções podem ser feitas de frente para trás ou de trás para frente e na frente do corpo. Durante o movimento, o braço do aluno fica totalmente estendido. Movimento em 8. Os movimentos em 8 são realizados quando o arco faz 2 voltas seguidas, uma para cima e outra para baixo, em torno do braço ou corpo, fazendo o desenho de um 8. Ele pode ser feito em várias direções e planos, tanto do corpo quanto do arco. Deslizamento. Os deslizamentos acontecem quando o arco fica sobre uma parte do corpo e o aluno solta o arco deslizando até as extremidades das mãos ou dos pés. Quicadas e rebotes. As quicadas ocorrem quando o arco bate no chão e volta para a mão do aluno, ou procede de um lançamento e o arco bate no chão, fazendo uma quicada e o aluno recupera com a mão. Já os rebotes, o arco bate em uma parte do corpo, onde acontece um impulso de relançamento e após volta para a mão do aluno. Vai e vem bumerangue. Com o dedo indicador sobre o arco, o aluno lança o arco puxando ao mesmo tempo, provocando um rolamento no solo. Esse manejo leva um tempo para aprender, pois são 2 ações com o arco ao mesmo tempo, lançar e puxar. Passagem por cima. A passagem por cima do arco ocorre após um lançamento feito de um aluno para o outro, ou de um rolamento vai e vem bumerangue. Na volta do rolamento, o aluno salta por cima e recupera o arco. Rotação em torno do eixo no solo. O arco faz uma rotação em torno do eixo no solo. O aluno provoca essa rotação com uma mão e deixa o arco girando sozinho, e depois recupera. Ou pode provocar a rotação e colocar a mão espalmada em cima do arco durante a rotação. Outra opção é o aluno fazer uma rotação de 360 junto com o arco. Rolamento do arco no solo. O arco faz o rolamento de uma mão para a outra pelo solo.
O aluno pode tanto fazer de uma mão para outra ou fazer com um colega trocando o arco pelo solo. Grupos técnicos fundamentais do aparelho arco. Passagem através do arco com todo o corpo ou parte dele. O aluno vai fazer a passagem através do arco com todo o corpo ou parte dele. A passagem pode ser de todo o corpo, dentro e fora, ou passar para dentro sem passar para fora e vice-versa. Exemplo: cabeça mais tronco, braço mais tronco, tronco mais perna e etc. Rolamento do arco sobre no mínimo 2 segmentos corporais. O aluno vai rolar o arco por 2 segmentos corporais em várias direções, que são de trás para frente, de frente para trás, de uma mão para outra, na frente ou atrás do pescoço. No início, esses rolamentos podem ser feitos em apenas um segmento corporal. Logo após, quando os alunos ganharem mais confiança e domínio sobre o aparelho, vão adicionando outros e explorando as possibilidades de rolamento com o arco. Rotação. Mínimo de uma rotação do arco ao redor da mão. O arco faz uma volta sobre os dedos da mão. Inicialmente, essa rotação pode ser feita no fundo, e de acordo com o aluno vai se familiarizando com a rotação, ele a transfere para a mão. E essas rotações podem ser realizadas em várias direções e planos. Rotação. Mínimo de uma rotação livre do arco ao redor de uma parte do corpo. O arco faz uma rotação ao redor do corpo do aluno, que pode ser pescoço, cintura, pernas durante os equilíbrios, nos pés, ou seja, o aluno é estimulado a explorar os diversos tipos de rotação com o aparelho arco. Rotação do arco em torno do próprio eixo. Uma rotação livre entre os dedos. O arco faz uma rotação entre os dedos, ou seja, a mão fica bem espalmada e o arco gira em torno do próprio eixo no meio da mão do aluno. Esses são os manejos mais comuns realizados com o aparelho arco. E assim, encerramos a nossa 5ª aula do curso Ginástica Rítmica Escolar Descobrindo Possibilidades. Nesta aula, finalizamos o estudo sobre o aparelho arco. Na próxima aula, vamos aprender um pouco mais sobre o aparelho bola. Esperamos vocês. Até lá!